Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Abramos no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas. No último capítulo, capítulo 29, versículo 10 até o 20. Primeiro Crônicas 29, do 10 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Primeiro Crônicas 29, do verso 10 ao 20. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. O 12. Riquezas, glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e o poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. 16. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. 19. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo para edificar este palácio, para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o Rei. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai nosso santíssimo, exaltado seja o teu nome. Nesse momento em que tua palavra foi lida, nossas almas já se inclinaram perante o Senhor de maneira diferenciada, porque tudo mais que vemos e que ouvimos nesta vida, ainda que possa de alguma forma trazer alguma boa expectativa, nada além da tua palavra pode de fato descedentar nossa sede, a sede da nossa alma.
Nada além da Tua palavra pode restaurar nossa alma, porque Tua lei é perfeita, Senhor. Nada mais pode alimentar-nos do que a Tua palavra santa. Nada é mais doce do que a Tua palavra. Nada mais é precioso, Senhor, para nós do que os Teus preceitos. Por isso te imploramos, como uma porção do Teu povo que se reúne nesta hora, te imploramos, ó Pai, pela mediação de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelos méritos de Jesus, e totalmente e unicamente por conta de Jesus Cristo. Fale conosco nesta hora, Senhor. Somos aqui uma representação da noiva do Cordeiro, aquela pelo qual Ele deu-se naquela cruz do Calvário, com a expectativa, ó Pai, de sermos nutridos nesta hora. Que essa noite não passe, que esse momento não termine sem que o Senhor nos instrua para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Esse livro das Crônicas, eles, tanto o primeiro quanto o segundo, são escritos por cronistas. Eram aqueles sábios que auxiliavam os reis para registrarem os seus feitos, registrarem os episódios daquele momento. Algumas vezes eles registravam o evento já acontecido, mas muitas vezes eles estavam presentes aos fatos. Outras vezes eles eram informados, levantavam informações para os registros. Nós encontramos no primeiro livro das Crônicas algumas coisas interessantes. Nós vamos encontrar os registros, nos primeiros 8 capítulos, de genealogias. O cronista que o faz, inspirado pelo Espírito Santo, tem ali o propósito de continuar mostrando as promessas do Senhor ao longo da história. As promessas feitas a partir de Gênesis capítulo 3, reforçadas no capítulo 12, no capítulo 17, ou seja, a promessa feita nos dias de Adão e Eva, que haveria aquele que nasceria da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. As promessas feitas a Noé, que a descendência deles seriam abençoadas, que eles seriam fecundos. A promessa feita a Abraão no capítulo 12, depois no 17, e enfim, o cronista está atento a isso, inspirado pelo Espírito Santo, registrando aqui que o Senhor mantém o controle na história e que geração após geração os planos estão sendo revelados para nós. O capítulo 9 fala dos habitantes de Jerusalém que permaneceram em Jerusalém depois do cativeiro. Então, esse foi um registro que foi feito bem mais para frente, bem anos depois. O capítulo 10 é um único capítulo que fala do rei Saul, que governou boa parte desse período, mas apenas um capítulo que fala dele, e fala justamente da sua derrota, do seu rompimento de relacionamento com o Senhor. Quando ele desobedece ao Senhor, ele então é reprovado pelo Senhor, e o Senhor retira dele não só a sua presença, não só o seu espírito, mas retira dele também o reino. O relacionamento ali foi quebrado. Capítulo 10, do capítulo 11 em diante, ou seja, mais da metade de todo o livro, há o registro dos feitos do Senhor por intermédio de Davi. O primeiro livro das Crônicas basicamente fala de um homem que se relacionou com Deus, ou de um homem que Deus tenha se relacionado. Nesse trecho grande em que os feitos do Senhor por intermédio de Davi são registrados, nós vamos encontrar uma boa parte desse pedaço em que Davi está fazendo preparativos para a construção do templo. Então, dos feitos do Senhor por intermédio de Davi, um dos feitos mais impressionantes, um dos feitos mais relevantes,
que ocupa boa parte dos registros de Davi são os preparativos para a construção do templo e o seu funcionamento. Como eu posso explicar isso melhor para nós? Boa parte do primeiro livro das Crônicas, fala de Davi, dos feitos de Davi. Vai falar dos valentes de Davi, de vitórias de Davi. Mas dentre esses capítulos todos, isso é uma pequena parte. A maior parte dos feitos de Davi, ou das realizações de Davi, são os registros da preparação ou dos preparativos para a construção do templo e do seu funcionamento. Os guardas da porta, vai falar sobre os levitas, os cantores. Ou seja, os maiores feitos de Davi não foram as suas batalhas. Os maiores feitos de Davi, segundo o registro, são aquilo que demonstram o seu relacionamento com o Senhor. O templo era o local aonde seria um local de encontro do povo de Deus com Deus. E Davi foi um instrumento para preparar, para deixar todo o material preparado para essa construção. Além de deixar também as orientações de como deveria funcionar o templo, as escalas, os turnos dos guardas, das portas, etc. Davi, ele quis construir o templo, mas não lhe foi permitido. Todavia ele não se aquietou, enquanto ele não tivesse deixado tudo preparado para que o templo fosse construído e funcionasse bem. Porque para Davi, o seu relacionamento com o Senhor era algo relevante. Nós vamos encontrar em outros textos essa premissa sendo destacada. Há um relacionamento diferenciado. Deus derramou graça, foi gracioso com Davi de forma especial. A Bíblia diz que Deus o chamava um homem segundo o seu coração. Há um relacionamento próximo desse Deus eterno com seu servo Davi. Nessa passagem nós encontramos Davi em sua oração, revelando como que se dava esse relacionamento com o Senhor, em que se consistia esse relacionamento com o seu Criador. É interessante isso, esse relacionamento de um homem pecador. Deus chamar um homem como Davi, sendo chamado de homem segundo o seu coração, não obstante ser um homem imperfeito e pecador. Davi vai dizer assim em um dos seus salmos: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi vai dizer nesta oração de contrição: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nesta mesma oração, Davi dissera antes: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Como pode um homem pecador usufruir de privilégio tão tremendo como esse, de se relacionar com o Senhor? E a resposta é a graça de Deus. Deus foi gracioso para com Davi, e assim como foi gracioso com tantos outros homens e mulheres, Deus também tem sido gracioso para conosco. Nós muitas vezes ressaltamos as vantagens e as virtudes e as conquistas de Davi, mas Davi era um homem pecador, e o que fez a diferença na vida de Davi é o que fez a diferença na vida de José: o Senhor era com ele. E o que pode e o que fará diferença na minha vida e na vida de quaisquer outros pecadores é se o Senhor for com ele. Agora, o texto diz como se demonstra isso. Davi era um pecador que foi alcançado pela graça de Deus e foi transformado em homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que andou em alguns momentos distante do Senhor, mas pela graça foi trazido para perto. Como então se evidenciar que Davi agora está perto e não está longe mais? Como demonstrar então que Davi experimentou de fato essa graça?
Ou ainda, como de fato expressar que Davi experimentou uma conversão. Esta oração é particularmente relevante para mostrar o que a graça do Senhor é capaz de fazer na vida de alguém. A transformação que Deus opera na vida de um homem imperfeito e impuro como Davi. E a vida de Davi agora é marcada por coisas tão maravilhosas. O tema para esta passagem: preceitos elementares no relacionamento com Deus. Eu vou repetir porque alguns aqui estão notando de costas, né? Preceitos elementares no relacionamento com Deus. A minha tese aqui é mais ou menos aquilo que Tiago vai dizer para nós. Você tem fé, você tem declarado a sua fé, e eu tenho expressado a minha fé em obras. Ele faz um desafio. Mostra de fato a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras provaria a minha fé. A minha tese aqui é quais são os elementos, quais são os preceitos que devem caracterizar um homem transformado por Deus. Alguém que definitivamente foi alcançado pela graça, que foi adúltero, homicida, mentiroso, que foi desconfiado, que foi infiel muitas vezes, mas se tornou um homem segundo o coração de Deus. Tão somente pela graça do Senhor, não há nenhum mérito em Davi nessa transformação. Mas depois que foi alcançado pelo Senhor, ele precisa expressar de fato que foi alcançado. Ele precisa expressar que não é mais quem ele era. E este deve ser também nosso anseio. No versículo 10, no início da sua oração, Davi já apresenta para nós aqui um primeiro preceito que marcava, que caracterizava o seu relacionamento com Deus. Se você tiver com o texto aberto, é oportuno reler comigo o versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, e diz: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Fica muito claro para nós, fica evidente para nós o reconhecimento que Davi tinha em relação a quem Deus era. Não é possível ter um relacionamento com o Senhor, eu tenho dito isso sobretudo nas aulas da escola dominical, da nossa classe aqui de jovens e adultos. Não é possível ter um relacionamento com Deus. Na realidade, não é possível ter um relacionamento com ninguém se não houver um conhecimento correto, adequado. Não é possível um relacionamento genuíno com quem você não conhece. E nós vamos encontrar muitas vezes servos do Senhor sendo inquiridos da sua ausência de fé, demonstrando um problema de relacionamento com Deus, porque não é possível se relacionar com o Senhor sem fé. E muitas vezes essa falta de fé, esse relacionamento complicado com Deus, esse relacionamento frágil, advém de uma falta de conhecimento acerca de quem é o Senhor. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que os demônios se sujeitam? Quem é este que é poderoso ou capaz, apto para perdoar pecados? Se você soubesse a resposta, não ficaria dúvidas, não titubearia, não faltaria fé, não haveria problemas nesse relacionamento com o seu Criador. É por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, e ele demonstra aqui que a graça o alcançou, que uma conversão aconteceu em sua vida, quando ele bendiz ao Senhor, dizendo: bendito és tu, Senhor. E ele usa aí o tetragrama sagrado. Os irmãos já sabem, quando a palavra Senhor vem no Antigo Testamento, é um nome específico de Deus, é o Iavé, o tetragrama sagrado que o Senhor revelara para Moisés lá no livro do Êxodo, quando Moisés perguntou: Senhor, se eles me perguntarem no Egito quem me enviou, quem eu vou dizer que me enviou? Aí ele responde: eu sou o que sou. Disse mais:
assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Então, quando Davi está se utilizando desse nome de Deus, ele está destacando algumas características, alguns atributos de Deus. Ele sabe quem é o Senhor que ele está orando. Esse Senhor, esse tetragrama, significa que ele é o único, sem igual. Então, quando ele diz: bendito és tu, Yahvé, ele está declarando ao mesmo tempo: és o único, és inigualável, és sem igual. Ele ainda está dizendo: és o Deus da aliança, és o Deus do relacionamento, és o Deus que desceu do céu para vir se relacionar com o seu povo. Ainda, és o Deus da promessa, és o Deus do nosso pai Israel, é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ainda ele declara: é o Deus soberano, porque de eternidade em eternidade. Para Davi e para todos os personagens bíblicos, para todos aqueles que foram alcançados pela graça maravilhosa do Senhor, esse preceito é fundamental. O primeiro ponto, depois de já tê-lo quase todo explicado: o Senhor é Deus soberano. Não é possível demonstrar-se nova criatura, não é possível comprovar que de fato nascemos de novo, se nós não reconhecermos que o Senhor é um Deus soberano, governa e rege todas as coisas. Hoje cantamos um hino que eu gosto muito, e no seminário se cantava quase todo culto, quase todo sermão de prova, no momento de contrição, de adoração, de contrição era o 67. Sonda, meu Deus, provês meu coração. Eu acho porque nós não tínhamos lá organista, apesar de ter órgão lá e piano, que era mais fácil, né? Então os seminaristas sempre pediam os mesmos hinos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Meus irmãos, eu já disse isso aqui dezenas de vezes. Nós já ouvimos isso centenas ou milhares de vezes. Nós já cantamos isso em verso e prosa sobre a grandeza e a soberania do Senhor. Mas muitas vezes nosso relacionamento com o Senhor é inconsistente, porque nós perdemos de vista a sua soberania, nós perdemos de vista a sua grandeza e a sua majestade. Parte dos problemas no nosso relacionamento do Senhor são fruto desse desconhecimento, dessa falta desse preceito em nossa vida cotidiana. Nós vamos encontrar muitos exemplos. Saulo de Tarso, por exemplo, antes de andar aos pés de Jesus Cristo, ainda quando o inimigo da igreja, antes de ser alcançado pela graça do Senhor, quando estava a caminho de Damasco, diante de Cristo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele não sabia, ele ainda não sabia, e por não conhecer, ele não podia crer, e por não conhecer, ele não se relacionava. No futuro, depois desse episódio da conversão de Saulo, em Atos 9, nós vamos encontrar um homem transformado, com provas, com demonstrações de que de fato foi alcançado pela graça, com demonstrações que de fato nasceu de novo. E quando escreve aos Filipenses, ele diz-nos uma coisa muito interessante sobre esse reconhecimento, esse conhecimento de Cristo. Ele escreve aos Filipenses que considerava tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ou naturalmente do conhecimento de Deus. Em segundo lugar, nós vamos encontrar no início do versículo 11, na oração de Davi, ele dizendo assim: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Em segundo lugar, ou um segundo preceito elementar no relacionamento com Deus, é reconhecer
que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Eu comecei este sermão semana passada e fiz um comentário aqui que vale a pena. Esta frase, segundo alguns comentaristas, é uma espécie de antífona. É uma expressão que algumas vezes se entoa antes do salmo, ou como um refrão do salmo. Se você tem a versão Almeida, mesmo essa Almeida atualizada, a primeira tradução, a primeira versão, provavelmente você vai encontrar em alguns salmos uma expressãozinha escrita assim, Selá. Talvez você tenha visto isso por muitos anos e não sabia o que era. É para marcar ali às vezes um refrão. Era uma frase ou um versículo que era repetido. Às vezes está no começo, no meio e no fim do salmo, essa antífona, ou às vezes no meio do salmo para caracterizar um refrão. E aqui Davi está atribuindo valores pessoais a Deus. Ele conhece o Senhor. Faz parte do novo nascimento. Vimos isso hoje. Usufruir da ação do Espírito Santo, que abre nossa compreensão, que habilita o nosso coração para conhecermos e percebermos quem é o Senhor. Tua, Senhor, é a grandeza. Significa que Deus é maior que todos os deuses. Ele vai dizer no outro salmo: o teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Vamos encontrar isso em vários salmos. Nós vamos encontrar isso demonstrado na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Teu é o poder, é a capacidade inerente que Deus tem de realizar qualquer atividade material e espiritual. Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Meus irmãos, são expressões, são predicados, são virtudes que precisam estar na nossa ponta da língua, precisam estar bem afinadas em nossa mente, precisam estar bem vivas em nosso coração. Quem é o Senhor a quem servimos? Qual é o Deus que nós nos relacionamos? Sobretudo quando as coisas vão mal, sobretudo quando os ventos são contrários e as portas estão fechadas, e a nossa vontade não é satisfeita, e a nossa inclinação não é atendida. Quando encontramos não, e não, e não, e a chuva depois do aguaceiro, quando depois da tristeza encontramos o pranto. Honra significa o reconhecimento que o Senhor é digno, merecedor de honra, de posição de destaque. O apóstolo Paulo, depois da sua conversão, como expressão também de que fora alguém transformado pela graça, ele escreve assim na primeira Timóteo: assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre, amém. Nós precisamos ter isso gravado em nosso coração. O salmista no Salmo 119 vai em um dos versículos, em uma das suas preces, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso precisa estar abrangendo todo o nosso coração, transbordando do nosso coração, ocupando a nossa mente e refugando também dos nossos lábios. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre, amém. Vitória, majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Na continuação do versículo 11, e eu vou repetir ele todo que fica melhor, ele diz assim: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Então está atribuindo ao Senhor valores pessoais e agora valores globais. Já que ao Senhor é o poder, ao Senhor pertence a grandeza, já que a honra, a vitória e a majestade
pertence ao Senhor. Aí ele continua dizendo: porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Não é possível se relacionar com o Senhor sem esse preceito, meus irmãos, sem o reconhecimento que nada é nosso, nós somos peregrinos neste mundo. Nem eu sou meu mesmo, o meu tempo não é meu, meus recursos materiais não são meus, minha saúde não é minha, meu emprego não é meu, nada é meu. Eu não devo sofrer quando perdê-los, eu não devo sofrer mais do que o necessário, mais do que alguns instantes, pelas perdas de quaisquer coisas nesta vida. Não é possível dizer isso sem lembrar de Jó, que, segundo muitos comentaristas e o senso comum no povo de Deus, dentre os seres humanos, obviamente excluindo o nosso Senhor Jesus Cristo, é o ícone de sofrimento, é a representação de sofrimento. De um instante para o outro, diz-nos o texto que ele perdeu tudo. Mas como assim perdeu tudo? Não, mas alguém vai dizer, ele perdeu o seu patrimônio. Patrimônio de quem? Não, mas ele perdeu os seus filhos. Não, mas filhos de quem? A própria esposa chega para ele e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, ele perdeu a confiança da esposa. Esposa de quem? Porque ele diz em seguida: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Foi o Senhor que deu, e o Senhor agora tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que conseguiu passar por aquelas tempestades todas na vida? Porque reconhecia que tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: mas você vai me dizer, porque Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Davi está fazendo um diálogo com alguém imaginário, com alguém que ele sabe que existe, porque esse é o pensamento de muitas pessoas. E as duas primeiras perguntas são atribuídas a essa pessoa imaginária, ou ao pensamento de muitas pessoas. É como se alguém chegasse para Deus e falasse assim: por que ainda o Senhor se queixa? Pois quem é que pode resistir à sua vontade? Na posição do Senhor, muito fácil. Aí agora Paulo diz assim: mas quem é você que fica fazendo esses questionamentos? Quem é você, caro amigo? Ele nem chama de irmão, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? A conclusão que Davi chega aqui é óbvia. Ora, se tudo pertence a Deus, tudo que o homem é e possui procede de Deus. É por isso que nos versos aí do 12 ao 14, ele diz o seguinte: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. O 13, vamos juntos? Agora, pois, graças te damos e louvamos o teu glorioso. E o 14, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e nas tuas mãos o damos. Aqui nós já fazemos o terceiro destaque, o terceiro preceito elementar no relacionamento com o Senhor. Se tudo pertence ao Senhor, nós somos apenas mordomos do Senhor, nós somos apenas mordomos dele. Davi aqui está se referindo às ofertas que foram trazidas. Como eu disse no início, boa parte dos registros acerca da vida de Davi aqui, no primeiro livro das Crônicas,
se refere aos preparativos para a construção do templo e ao seu funcionamento. Porque construir o templo significa se relacionar com o Senhor. Porque a existência do templo significa se relacionar com o Senhor. Porque era uma maneira que Deus estabeleceu para que o povo pudesse ter relacionamento e contato com Ele. Dentre os preparativos que Davi faz, ele desperta o povo. Ele diz ao povo: vamos trazer as ofertas para a construção do templo. Nós precisamos de madeira de acácia, nós precisamos de ouro, nós precisamos de prata, nós precisamos de bronze. E ele vai elencando o que se precisava. E ele mesmo faz contribuições. E na oração, quando ele reconhece, uma paisagem linda dessa foi Deus quem fez. Quando ele reconhece que tudo pertence ao Senhor, ele vai dizer para nós aqui também nesse versículo 4, que ele reconhece que ele e o povo que estão levando essas contribuições vultuosas não são nada. Ele está se referindo aqui às ofertas feitas por ele e por toda a nação para a edificação do templo. Elas foram catalogadas aqui nos primeiros versículos, nós não vamos ler agora, mas é no capítulo 29, os primeiros versículos, há aqui uma lista do que o povo ofertou e do que o próprio Davi também ofertou. Eu fiz um resumo rápido aqui, ó. Além daquilo que foi adquirido às custas do erário público, do caixa da igreja, naquele caso, no caixa do governo. Além disso, Davi mesmo ofereceu 171 toneladas de ouro puro de Ofir. 171 toneladas. Alguém que faz uma oferta dessa vai se achar. 400 toneladas de prata. O povo tinha ofertado 255 toneladas de ouro, 310 toneladas de prata, 1.026 toneladas de bronze, 5.700 toneladas de ferro. Pelo tamanho da oferta e pelo alto privilégio de ofertar, é que Davi agradece. Davi aqui está sendo agradecido pelo privilégio que Deus deu, porque tudo é dele. Nós apenas devolvemos. Quem sou eu e quem é esse povo para dar ao Senhor alguma coisa? É por isso que no versículo 13 ele diz: agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Por que nós agradecemos? O que nós estamos recebendo? Que bênção que é essa que nós ganhamos? Em alguns outros momentos, Davi e outros governantes experimentaram milagres tremendos de conquistarem adversários e voltarem com vultuosas recompensas, despojos tremendos. Mas aqui, o que eles estão trazendo para si? O que eles ganharam? Que graça é essa que eles receberam? De poder contribuir. É o nosso ponto 4. Davi disse: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Quando ele pergunta quem somos nós, ele está querendo dizer que nós não somos nada. Somos estranhos, somos peregrinos, somos como sombra, ou como sombra são os nossos dias, não temos permanência. Ele pergunta quem somos, ele mesmo responde: quem somos nós? Apesar dessas toneladas todas que foram entregues aqui, quem somos nós? Apesar de toda a expressão de generosidade da nossa parte, quem somos nós? No verso 15 ele respondeu aí, ó: somos estranhos diante de ti, e o Senhor nos permitiu participar. Ele continua: somos peregrinos como todos os nossos pais. Esses somos nós. E olha o que privilégio o Senhor deu para nós. Ele continua: como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência.
Olha quem somos nós e que privilégio o Senhor nos deu. É esse quarto ponto. Ofertar é privilégio, irmãos. Ofertar do seu tempo, ofertar dos seus dons, ofertar das suas forças, ofertar da sua inteligência, ofertar do seu amor, ofertar dos seus recursos materiais. Não é este o sentimento que é muito comum muitas vezes, irmãos. Muitas vezes quando vamos fazer um café como fizemos hoje, as pessoas ficam avaliando o que os outros vão levar também, para eu não levar também demais, porque eu também não vou tomar prejuízo. Da próxima vez eu não vou trazer tanto assim, porque as pessoas, olha só o que as pessoas trazem. Porque no fundo, a gente acha que é prejuízo e que a gente está sendo explorado se a gente faz mais do que os outros. A gente acha que de alguma forma a gente tem alguma vantagem pelo que nós estamos fazendo. Quem se relaciona com Deus não pode ter essa evidência, essa marca, meus irmãos. Muitos de nós se contentam em fazer algumas declarações vazias acerca da nossa relação com o Senhor. Muitos de nós cristãos se contentam em algumas migalhazinhas de participar de culto, eventualmente ou apenas semanalmente. Andar com o Senhor tem a ver com a nossa vida toda, tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver muito mais sobre quem somos do que o que nós fazemos. Eu preciso, Senhor, de uma mente transformada. Eu careço da mente de Cristo. Eu preciso começar a olhar na ótica do Senhor, não mais na minha ótica. Porque na minha ótica, muitas coisas eu vou tributar como sendo prejuízo, mas na ótica do Senhor, aquilo é grande vantagem, é grande lucro. Na minha mentalidade humana, muitas vezes eu vou olhar e vou conhecer e reconhecer algumas coisas como perdas, mas na perspectiva divina, Ele vai olhar como ganho. Enquanto eu não tiver essa mente transformada, e eu não estou dizendo totalmente, porque somente na glória nós teremos a nossa mente plenamente transformada, mas é possível para quem nasceu de novo estar demonstrando já que pelo menos está no processo, e que tem prazer em dizer: eu já não sou mais quem eu era, eu também não sou quem eu serei, mas eu já não sou quem eu era. O Senhor tem transformado a minha mente, e eis aqui um pedido para nós, um desafio para nós, pedirmos ao Senhor: Senhor, transforma a minha mente, dá-me a mente de Cristo. Eu preciso de um coração transformado, eu preciso de um coração segundo o coração do Senhor. Eu preciso que o Senhor transplante o meu coração, transforme o meu coração, para que os meus sentimentos, o âmago do meu ser seja transformado. O ato de ofertar a Deus, de contribuir, de participar, é privilégio, é um privilégio que nós não merecemos. O Senhor não precisa de nada nosso, meus irmãos. Deus não precisa nada nosso. Falamos há alguns instantes agora aqui do conselho, quando entrevistávamos alguns irmãos para serem recebidos por profissão de fé, enfim, transferência. E foi falado sobre o período de pandemia. A nossa igreja esteve fechada por alguns meses e não faltou um centavo para todos os compromissos que a igreja tinha. E interessante que muitos desafios surgiram, muitos custos aumentaram nesse período, muitas necessidades surgiram além das normais. E além de ter recurso para pagar todas as coisas normais, o Senhor enviou recursos para essas coisas a mais, e mostrou que Ele é detentor de fato de todas as coisas, e que nós somos apenas mordomos, e ofertar é um privilégio. Semana passada, pregando na segunda carta aos Coríntios, eu mencionei a igreja de Filipos, que a profunda pobreza deles, ou apesar da profunda pobreza, eles insistiram
com muitos rogos, a graça de poderem participar. É por isso que na oração aqui de Davi, lá no versículo 18, e esse eu faço questão de você reler comigo, no versículo 18, Davi aqui faz um pedido. Vamos juntos? Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. Senhor, um pedido eu tenho em favor desse povo. Conserva sempre no coração do teu povo essas disposições, disposição de coração, do coração e disposição dos pensamentos. Inclina o coração para contigo, para que esse povo não perca de vista que ofertar é um privilégio, que poder participar é honra. Nós encontramos aqui que ofertar é uma disposição interna produzida por Deus no coração e na mente do cristão. Se você não faz isso, se você não tem prazer nisso, se você não reconhece que ofertar é um privilégio, eis aqui mais um desafio. Além de pedir ao Senhor para transformar sua mente e o seu coração, peça ao Senhor para colocar essa disposição, porque é Ele quem coloca. E Ele não coloca em qualquer um, Ele coloca naqueles que são dele, daqueles que experimentaram o novo nascimento. E se você nasceu de novo, que essa seja uma marca no seu coração. Não importa se as pessoas levaram um pouquinho lanche e você levou muito, foi privilégio da sua parte fazer isso. Não importa se os seus recursos são maiores do que os outros, Deus te deu um privilégio, que é o poder contribuir e colaborar. Nós encontramos aí que essa oferta, se é uma disposição que Deus coloca no coração, ela é voluntária, está aí no verso 14. Ela tem que ser abundante, está aí no verso 16. E ela tem que ser sincera e dada com alegria, que está no verso 17. Eu não vou reler agora por uma questão de tempo. Conclusão. No livro do profeta Ageu, ele diz uma coisa muito interessante. Deus falando pela boca do profeta: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Toda a riqueza que existe no mundo, todos os recursos naturais e sobrenaturais pertencem ao Senhor. Ele é o dono de tudo, inclusive da sua vida. Tudo que temos nos foi dado por Deus e deve estar à disposição dele, porque nós não levaremos nada dos recursos que recebemos. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de dinheiro também. Nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos da sua multiforme graça. Moisés, no livro de Deuteronômio, diz assim, e seria interessante se você se sentir à vontade de você repetir depois de mim esse versículo. Não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Obrigado, irmãos. De acordo com o que nos ensina o texto que nós usamos hoje, esses versículos, esses 10 versículos de 1 Crônicas 29, nós aprendemos um pouco mais sobre a experiência de Davi, que foi aqui narrada, no seu relacionamento com Deus, um relacionamento saudável. E para que este relacionamento fosse considerado saudável, foi nos mostrado que é necessário reconhecer que o Senhor é Deus soberano, que tudo pertence a Ele, que somos apenas mordomos, administradores dos recursos que Ele nos dá, e que participar, que ofertar é um privilégio. Não ter esses preceitos em vista
é cair em ingratidão e infidelidade. Isto é grave, pois corrói nosso relacionamento com o Senhor. Se você já teve a experiência de se relacionar com alguém ingrato, como é possível ter um relacionamento dessa forma? Ouvir expressões: eu não te pedi nada. É por isso que quando somos infiéis nos dízimos, quando expressamos nossa infidelidade a Deus, nós o estamos roubando e assim nos afastando. Como é que se dá a reconciliação então? A reconciliação se dá num retorno à fidelidade, num retorno à gratidão. Se somos povo do Senhor, então temos que voltar às práticas essenciais e elementares da nossa fé. Temos que ter restaurado aquele altar do nosso coração, que tributa ao Senhor toda a glória, que reconhece todas essas coisas, que não idolatra outras coisas, que não se sente confiante pela saúde, pela juventude e pelo dinheiro que tem, mas se sente confiante no Deus eterno, que é de eternidade a eternidade. Se houver entre nós alguém que está roubando ao Senhor, que está sendo infiel, que volte às práticas das primeiras obras. Se alguém tem sido ingrato diante do Senhor, se alguém não tem reconhecido esses preceitos elementares, é tempo de retornar, porque esses preceitos precisam caracterizar a vida de alguém que nasceu de novo. E eu encerro com um texto do profeta Malaquias, falando justamente sobre um relacionamento que foi quebrado, que estava sendo quebrado, não é por causa de dinheiro, é por causa da infidelidade. Não é por causa do ouro, da prata, de recursos materiais, mas é por causa da falta de generosidade, falta de gratidão. Diz-nos o texto: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Como assim nós não estamos guardando os teus estatutos? Ele continua dizendo: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E o povo faz uma pergunta que eu faria: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Nós nunca deixamos de prestar culto, nós nunca deixamos de estar em comunhão com o teu povo, nós nunca deixamos de celebrar a Páscoa, no caso deles, ou de participar da Santa Ceia, no nosso caso. Nós nunca deixamos de observar a lua nova, os pães asmos, no caso deles. Nós nunca faltamos à escola dominical, ou somos zelosos nisso. Em que havemos de tornar? Ele continua: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Voltem à prática da fidelidade, da confiança. Restaurem o relacionamento de vocês comigo, e vocês então comerão melhor dessa terra. Não é porque vocês vão ter mais o que comer, é porque o sabor das coisas será muito melhor, porque nós reconheceremos que tudo o que temos e somos vem do Senhor. O sabor das coisas muda, porque quando comemos e bebemos, quando usufruímos das coisas desta vida, reconhecendo que é bênção e porção do Senhor, é uma vida de excelência. Que o Senhor nos caracterize com essas marcas e com essas evidências, que nós demonstremos que somos nascidos de novo, para a glória de nosso Deus.